Então, fazer que nem o meu bolsista, aluno João Lúcio. Boa noite, não sei o que, ele fazia toda uma encenação. Então, boa noite, colegas. Nós vamos aqui iniciar, então, o nosso componente curricular de pesquisa operacional. E a primeira questão que eu apresento é por que essa disciplina se chama pesquisa operacional? Alguém tem alguma ideia do que se chama pesquisa operacional? Muito bem. Então, essa é uma disciplina ou um campo do conhecimento, né, que surgiu ali na Segunda Guerra Mundial. Tá? Como surgiu na Segunda Guerra Mundial, tem a ver com operações, e tem a ver com operações militares. Então, lá na Inglaterra, né, o Blackett, que era um comandante, na realidade foi um comandante da Marinha Britânica na Primeira Guerra Mundial, depois se tornou um cientista físico, foi prêmio Nobel de Física, e a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial estava em apuros, né, cercada pela Alemanha, e o almirantado britânico, né, lá sob a liderança do Churchill, né, como, né, primeiro-ministro, resolveu criar um grupo, né, de estudos em pesquisa operacional, reunindo vários cientistas. E não eram só cientistas, né? Eram cientistas de várias áreas. Era da matemática, tinha psicólogos, tinha até mágicos, tá? Para estudar, né, de certa forma, aplicar técnicas científicas na guerra, em operações militares, porque a guerra tem um pouco mais de operações militares. Por isso que se chamou pesquisa operacional. Tá? Então, um dos grandes desafios, né, um dos primeiros desafios foi, primeiro, buscar saber como é que ele otimizava os arranjos dos sistemas de radares. Ia botar o radar aonde? Né? Todo mundo talvez tenha alguma ideia, né, que na Segunda Guerra, né, a Batalha da Inglaterra, a Alemanha tentando invadir a Inglaterra se defendeu ali através da sua aviação de caça, os Spitfires e os Hawkers Hurricanes, tá? Mas o que dava vantagem era, né, que eles tinham um sistema de radar que antecipava, né, os raids alemães. Mas onde é que ia botar isso? Então, isso foi um trabalho que foi, né, desenvolvido através da pesquisa operacional. A outra, que aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu sei que vocês são inteligentes e vão me responder, era que logo depois, nos anos de 42 e 43, tá, havia, né, uma quantidade muito grande, né, de submarinos alemães tentando estrangular a Inglaterra, tá, através, né, do que se chamou também, né, na batalha ou na campanha do Atlântico Norte. E eles não sabiam, né? A primeira ideia é o seguinte, tá, como é que a gente vai resolver essa questão, né? Os Estados Unidos era o suporte logístico que a Inglaterra tinha, né? A Inglaterra era um país muito industrializado, tá? E suportava, né, o esforço de guerra britânico. Muito bem, então, uma pergunta e a questão que se apresentou, uma questão bem de pesquisa operacional, foi o seguinte, como é que iam sair os navios dos Estados Unidos, lá de New Haven, lá de Nova York, para a Inglaterra, para a ilha, né, da Grã-Bretanha? Era mais seguro, mais eficiente soltar, né, ir navios de formas individualizadas, eles assim, no mares, cada um navegando sozinhos, né, e buscando, né, de certa forma escapar, tá certo, das matilhas dos submarinos alemães, ou organizar em comboios. Tempo para os universitários responderem. Quem é a favor do comboio, se pronuncie. Comboio, certamente, né? Sim, comboio. Mas é uma resposta contra-intuitiva, porque o cara fala assim, não, se ele vai ao navio sozinho, ele consegue se isolar.
Mas não, o comboio, mas em função de que o comboio protege, né, a área. Quanto maior o comboio, tá, menos esforço de proteção você tem. Então, essa, de certa forma, foi um outro trabalho. E outro trabalho que foi um trabalho engraçado também foi na batalha, na campanha do norte da África, de que os ingleses precisavam mudar um porto de lugar. Como é que eles fizeram isso? Chamaram um ilusionista e, através de técnicas né, junto com um psicólogo de luz, eles trocaram o porto de lugar e os alemães acabaram bombardeando, né, o local errado. Logo no final da guerra, foi muito importante também ali na otimização, né, da logística, né, justamente do dia D, tá certo? Então, essa é a história da pesquisa operacional, que depois, né, de certa forma, foi, né, muito utilizada, tá certo? Bem utilizada e mal utilizada, né? Ela foi mal utilizada quando, por exemplo, na Guerra do Vietnã, em que o camarada achou o seguinte, né, o McNamara, que era era o secretário de guerra, né, dos Estados Unidos, achava que conseguiria vencer a guerra do Vietnã contando corpos, e aí utilizava diversas técnicas de pesquisa operacional, que achando que quanto mais vietnamita Vietcong matasse, maior probabilidade de sucesso tinha, e isso não tem nada a ver, porque, como eu falei, tá certo? Existem vários níveis, né, de você pensar guerra, né? Diferente que a gente tem nos níveis, né, estratégico, operacional e tático, na área militar é tático, para baixo, operacional e estratégico. Tá? Então, a otimização tática, a otimização operacional não significa que chega em bons resultados estratégicos. Tá bom? Bom, essas técnicas que a gente vai ver, então, basicamente, a pesquisa operacional se divide em dois grandes campos. A questão da otimização, que a gente vai ver durante, tá certo, este nosso período. Vocês são da nova geração ou não? Do PPC novo? Se for do PPC novo, nós iremos ver ali o que se chama tópicos especiais ou pesquisa operacional B, que se trata alguma coisa da área de simulação, tá? Não sei se vocês vão ter que fazer simulação. Se tiverem que fazer simulação, vocês assistirão o segundo capítulo, né, da pesquisa operacional. Vamos lá, então. Então, tá aí, tá? Leitura a ser realizada. É esse, tá? Vamos falar do que se trata agora no nosso contexto, que é o contexto da área de negócios. Porque não dá para misturar muita coisa. Contexto do negócio, contexto de conflito. A pesquisa operacional é muito utilizada na área do contexto dos negócios, né? Isso, a empresa que talvez tenha liderado isso foi justamente a General Motors, né, que teve ali, né, o McNamara, tá? E ali justamente que se chama na abordagem do Management Science, no processo de tomar decisão. Muito importante é a gente saber como é que é o processo de modelagem e modelos de tomar decisão. E aí nós iremos, na aula de hoje, aprender alguma coisinha, né? Pequenas coisas sobre problemas de modelagem em planilhas eletrônicas. Até aqui, tá tudo tranquilo, gente? É difícil, entendeu? Para nós professores assim, né? A gente fala, de vez em quando a gente parece que está falando no vazio. Vamos lá. Bom, tomar decisão, tá? Vamos, né? Então, né? É um processo de identificar um problema específico e selecionar uma linha de ação para resolvê-lo. Então, tem uma fase de identificação do problema, tem uma fase que a gente pode dizer, né, que é, tá certo, de análise ou levantamento das linhas de ação do problema, né, e busca de escolhas e alternativas e decisão, tá? Então, né, um problema ocorre quando o estado atual de uma situação é diferente do estado desejado. Uma oportunidade ocorre quando as circunstâncias oferecem a chance de dividir e ultrapassar os objetivos ou metas. Então, né, fatores relevantes na tomada de decisão. Tempo disponível, né, a importância da decisão, o ambiente, se ela é né,
ela é uma decisão, né, de certeza, risco, incerteza e risco. Certeza é quando a gente tem um conhecimento de todas as variáveis. Incerteza, quando a gente não sabe, né, como é que são as variáveis. E risco é uma certeza, né, é uma incerteza com uma probabilidade associada. Agentes decisores e conflitos de interesse. É muito, né, que impacta muito na questão da decisão. Tá? Acho que talvez vocês devem ter visto coisas parecidas lá, por exemplo, na introdução à administração. Como eu falei, os níveis, né, de tomar decisão são esses aí: estratégico, gerencial e operacional. Em alguma das vezes muda de nome, tá? Mas está aí. Tá? O tipo de informação pode ser semi-estruturada, estruturada, semi-estruturada ou não estruturada. Tá? Quanto ao número de decisores, ela pode ser individual ou participativa. Decisões participativas levam mais tempo, mas costumam, né, ter uma qualidade melhor. Tá? Bom, tomada de decisão em grupo. Tem maior complexidade, tem um problema, né, de comunicação e a questão, né, do conflito e convencimento. Na realidade, tá, existe ali técnicas que são técnicas retóricas, justamente para se buscar, tá certo, esses acordos, né, e não é no grito que se ganha, entendeu, a decisão. Tem que buscar técnicas para melhorar a decisão coletivas, tá? Isso, de certa forma, faz parte dos estudos, tá, da pesquisa operacional, mas está muito mais ligado, tá, aos estudos organizacionais, que vocês devem ter visto lá em administração, ou introdução à administração. Bom, então vamos lá. Caso Camisaria Brasil. A Camisaria Brasil produz um único tipo de camisas em uma determinada cor em cada estação do ano. A diretoria se encontra reunida para escolher a cor do produto para a próxima estação. Os diretores de finanças, operações e marketing, junto ao presidente do grupo, têm 10 minutos para resolver o assunto, já que o presidente irá viajar e tem que levar consigo a decisão para discussão com os clientes potenciais. Bem, então o que o camarada ali fazia, né? Tá, vamos lá. Então, justamente o decisor vai buscar, né, uma decisão consistente, racional e maximizar a utilidade. E o método de resolução do problema, como eu falei, é identificar o problema, gerar alternativa e escolher a melhor alternativa. No caso anterior, se a gente podia justamente, em 10 minutos, buscar isso daí, né? Buscar, tá certo? Qual é o problema? Tá? O problema é, né, determinada cor, né, camisas de uma determinada cor em cada estação do ano. Se encontra reunida para escolher a cor do produto. Né? O problema é a cor do produto, que muitas vezes, né, tem que focar nisso, né? Por isso que tem que identificar o problema, gerar alternativas. Porque pode acontecer, não, lá o colega, né, o colega das operações, não, mas essa cor a gente não tem estoque, não, mas não sei, isso, né, não vai contribuir para uma boa decisão, tá? Então vamos lá. Justamente, tá? Aquele problema seria, né, melhor solucionado, melhor encaminhado, né, com esta perspectiva. Tá? Acho que muitos de vocês já devem ter no trabalho de vocês, né, justamente, né, aprendendo lá técnicas, né, de gestão da qualidade, né, métodos de análise de soluções de problema, o MASP, né, ou também chamado QC Story, aí tem trocentos mil nomes, né, 5S, não, 5S já é um pouco diferente, mas se relaciona com essas questões aí, né, de melhorar a tomada, né, melhorar a performance organizacional, nesse caso da tomada de decisão. Tá? Então, vamos lá. Abordagem do Management Science no processo de tomada de decisão.
Management de dados, a área de estudo que utiliza computador, estatística e matemática para resolver problemas de negócio. 3 objetivos internacionais. Converter dados em informações significativas. Alguém sabe a diferença entre dados e informações? Na linguagem coloquial não tem diferença, mas na linguagem técnica tem diferença. Na linguagem técnica, dado, tá certo? É atribuir algo, né, sem, né, você fazer um julgamento disso. Então, um carro é vermelho, né? Ou então, né, um registro que se tem lá, né, no nosso banco de dados, né? Né, sabão em pó, marca Omo, né, valor tal e número tal. Isso é o dado que está no banco de dados. Agora, se nós isso vai gerar alguma informação e conhecimento? Não, vai gerar informação e conhecimento quando ele ser dado uma interpretação. Então, por exemplo, no sistema de informação lá de estoque, quando conseguir levantar a quantidade de sabão de pó vendido, né, nós podemos, né, gerar um conhecimento, né, em relação a isso. Poder comparar com o ano passado, poder verificar, estabelecer linha de tendências, né, verificar, por exemplo, se está havendo eficiência operacional ou não, ou seja, num caso, né, de um comércio varejista, quanto é que está rendendo o metro quadrado por hora daquela loja, que é, de certa forma, uma medida de eficiência operacional, né, em comércios, não é isso, gente? Então tá lá, tá? Apoiar a tomar decisão transferíveis independentes, criar sistemas úteis para usuários não técnicos, tá? Então, de certa forma ali, ó, como é que se faz, né? Números e fatos, dados, informações, decisões, insights, que o nosso autor, tá, ele coloca assim uma certa hierarquia, um sequenciamento, né, dos diversos tipos de sistemas de informação gerenciais. Eu não sou mais professor de sistemas de informação gerenciais, né? O nosso colega, o professor Gilmar, assumiu a disciplina e eu só fiquei agora com, né, os alunos do ensino médio. Mas ele vai falar sobre essas questões, né? O que é um sistema de informação gerencial, o que é um sistema de apoio à decisão, o que é um sistema especialista, tá? Esses sistemas se relacionam, de certa forma, também com os níveis hierárquicos da empresa, tá? Antes do sistema de informação gerais, tem os sistemas, né, de processamento de dados, né? O sistema de processamento de informação, de dados, de transação de processos, também chamado, tá? Ele alimenta os sistemas de informação gerenciais para os gerentes, que é aqueles que do meio de campo que fazem tudo, tá? E aí ele pode, né, de certa forma, alimentar os sistemas de apoio de decisão, né, para gerentes de alto nível, né, ou executivos, e sistemas especialistas. Sistemas especialistas é aqueles que, né, se bancam, fazem de conta que são inteligentes, simulam alguma inteligência, né, humana, tá bom? Como é que simula a inteligência humana? Bom, tem técnicas estatísticas para isso que a pesquisa operacional também trabalha, que são chamados a inferências bayesianas, que pode ser tratado, que eu vou assim dar um tchau para vocês bem de longe assim, ó. Ô, alô, lá na pesquisa operacional B, tá? Bom, modelo de computador. Modelo de computador é o conjunto de relações matemáticas e hipóteses lógicas implementadas em computador como uma representação de um problema real de tomar decisão. Durante a última década, foi observado que uma das maneiras mais efetivas de resolver problemas de negócio consiste na utilização de modelos de computador baseados em planilha eletrônica. Muito bem. Planilha eletrônica. Não tem como viver sem isso, gente. Por favor. A gente vai ter um esforço nisso e vocês vão passar, né,
trabalhando na área de gestão, principalmente, muito com a planilha eletrônica. E nós iremos aqui, hoje mesmo, apresentar algumas funcionalidades que alguns de vocês falam, mas tem isso, professor? Tem muita coisa aí que a gente vai, né? Mas são duas coisas que a gente vai utilizar aqui. Tá aqui, né? Processo de modelagem, tá? Aqui nós temos o mundo real e o mundo simbólico, certo? O que de certa forma, o modelo faz é tentar traduzir, tá? O mundo real, né? O processo de modelagem é um processo de metáfora. É você transportar algo que você conhece para algo que você quer conhecer. E aí ele colocou assim um gráfico, né, colocando mais ou menos como é que de certa forma se relaciona o modelo, né, com diversas situações gerenciais, né, e decisões e resultado. Então, processo de modelagem força os decisores a tornar explícitos seus objetivos, força a identificação e armazenamento das diferentes decisões que influenciam os objetivos, força a identificação e armazenamento dos relacionamentos entre decisões, força a identificação das variáveis a serem incluídas e que, em termos, elas serão quantificáveis, força o reconhecimento de limitações e permite a comunicação de suas ideias e de seu entendimento para facilitar o trabalho de grupo. Ah, mas a gente só vai falar de coisas quantificáveis? Aqui sim. Não significa que uma análise qualitativa não dispensa análise quantitativa. A análise quantitativa não abomina a análise qualitativa. Então, vai ter... O que é importante saber é que, primeiro de tudo, tem que se conhecer a qualidade de algo. A qualidade é atribuir algo a alguma coisa. A questão da quantidade é só saber a intensificação daquilo. Então, não adianta nada, número para mim, e não tiver uma interpretação, um julgamento crítico sobre aquela qualidade. Se é para colocar só número aqui, eu vou pegar uma tábua de logaritmos e pedir para vocês decorarem, e aí pedir na prova, entendeu? Qual é o logaritmo de tal e pronto, tá? Então, isso não é por aí. Tá? Processo de modulagem, realismo, o modelo só tem valor se o seu uso provoca a melhor decisão. Tem uma questão que ele chama de intuição, mas o certo mesmo, o raciocínio mesmo é chamado raciocínio de abdução, que, né, na lógica tem um logicista chamado Peirce. Tá? Os modelos quantitativos de intuição geral não se encontram em lados opostos, como eu falei. Intuição é crucial durante a interpretação e implementação. Modelos simbólicos. Um modelo sempre simplifica a realidade. Um modelo simbólico deve conter detalhes suficientes para que os resultados atinjam suas necessidades, o modelo seja consistente com os dados e o modelo possa ser analisado no período de tempo disponível para a sua concepção. Está aí também, né, de certa forma, né, como é que se relaciona, entendeu? Né, as variáveis, né, e o modelo justamente faz essa ponte entre as variáveis explicativas ou independentes com as variáveis dependentes. Tá? O destino é a variável dependente. Então, você alimenta ali, né, com os parâmetros e variáveis e depois vai avaliar as suas performances e consequências. Tá? Como eu disse, temos modelos determinísticos ou modelos probabilísticos. Tá? O que iríamos tratar aqui é de modelos determinísticos. Tipos de modelagem, tá? Modelagem dedutiva, ele coloca aí modelagem inferencial, mas está errado. É modelagem
Todas são abdutivas, tá? Então, eu vou passar aqui, mais ou menos rápido, que isso aí, de certa forma, né, precisa passar com crivo de quem estuda epistemologia. O nosso professor aí que propôs o livro, acho que atravessou um pouco o entendimento disso. Bom, então, construir modelos. Olha, gente, uma forma de construir modelos, o primeiro deles é tentar compreender, né, é através do desenho, tá? Então, é justamente o que ele propõe aqui, né, abrir uma planilha Excel, tá? Como eu já coloquei ali, tá? E construir ali, tá certo? Um desenho. Então, geralmente ali a gente tem ali um modelo da caixa preta, tá? Em que nós temos aqui a variável de decisão, que seria um preço do pastel e os diversos parâmetros, né? Vamos lá então, tá? Deixa eu ver, tá? Então, esse aqui na realidade é do problema, né? Que vai ser apresentado mais adiante, do problema da pastelaria, né? Você tem uma pastelaria, tá? Tem-se conhecimento, né, de que a equação de oferta e demanda se comporta de uma determinada forma, tá? E nós temos esses parâmetros, tá? Tendo como variável o preço do pastel e a nossa variável dependente, né, é o lucro operacional. Vamos lá. Então, temos ali o diagrama de blocos e tá aí. Acho que estava meio fora de posição esse slide aí, mas tudo bem. Acho que vai dar para compreender, né, gente? Então tá. O caso da fábrica de pastéis e pastelões. A pastéis e pastelões, fábrica de pastéis de forno, a partir de 2 ingredientes básicos, massa semi-pronta e recheio congelado. A empresa pretende estabelecer um modelo para a previsão do seu lucro operacional mensal. Desconsiderando a hipótese da alteração do tamanho e da qualidade dos pastéis, a diretoria considera que o preço unitário do pastel e o preço médio praticado pela concorrência são os únicos fatores relevantes para a determinação da demanda, a qual comporta-se segundo a equação deste tipo aqui, ó. Demanda é igual a 15.000 menos 5.000x mais 5.000y, onde x é o preço do pastel, dos pastelões, e y é o preço médio dos pastéis vendidos pelos concorrentes. Então a gente tem uma coisa bem interessante que se chama trade-off, né? Se eu aumentar muito o meu preço do pastel, a demanda cai, não é verdade? Se meu concorrente aumentar muito o preço do pastel, a demanda cai também. Correto? E aí? Né? Como é que eu vou saber onde eu posso estabelecer, né, o melhor preço, né? Encontrar a linha de equilíbrio, no caso? Isso é uma das questões, né, que a gente vai ver, Miguel. A gente vai justamente verificar, né, que tem 2 pontos, né, em que o nosso lucro é zero. Então, talvez no meio desse caminho é onde teríamos o lucro máximo, tá? Mas vamos seguir, tá? A gente vai chegar a isso, seria justamente através que a gente vai ver mais adiante, 3 tipos de análise, né? A análise C, então, variando no braço, né, os valores dos preços unitários, tá? A análise C, então, onde podemos aplicar, né, uma ferramenta do Excel, né, chamado atingir meta, que é essa que a gente vai verificar quais são os break-even points, ou seja, o ponto de equilíbrio onde, na realidade, começa a ter lucro, né? E quando deixa de ter lucro. Então, né, se a gente colocar numa parábola onde tem 0 e 0, no meio dessa parábola seria, né, onde teríamos o lucro máximo. E utilizando, né, a ferramenta do solver, que é a ferramenta que a gente vai usar e abusar dela durante todo esse nosso curtíssimo semestre. Bom, tendo em vista que o preço médio é uma variável fora do controle, somente o preço unitário do pastel vendido pela empresa configura como variável de decisão.
Assim sendo, o preço médio praticado pela concorrência, os custos de processamento e os custos fixos são os parâmetros do modelo. Está ali, né, o preço médio praticado pela concorrência, custo unitário, o custo unitário do recheio, o custo unitário do processo e o custo fixo. Então, esses dados foram dados, tá? Aí, nós podemos pegar aqui o nosso diagrama de blocos, tá? E colocar uma relação entre as variáveis, né? O preço do pastel vai impactar, por exemplo, na receita, nas demandas dos pastéis, o preço médio da concorrência na demanda dos pastéis, o custo unitário vai implicar no custo do processo, tá? O custo unitário da massa, o custo de recheio vão impactar no custo dos ingredientes, os custos fixos no custo total, e a diferença entre a receita e o custo total vai ser o lucro. Então, se nós agora pegarmos aquele diagrama de bloco e buscarmos colocar em modelos simbólicos ou em equações, nós teremos, né, essas equações aí. Lucro é a receita menos o custo total, a receita é o preço do pastel multiplicado pela demanda de pastéis. O custo total vai ser o quê? O custo do processo, o custo dos ingredientes, mais o custo fixo. E o custo dos ingredientes vai ser as demandas dos pastéis, que multiplica pelo custo unitário da massa mais o custo do recheio. E o custo do processo vai ser a demanda dos pastéis pelo custo unitário do processo. Existe um custo unitário do processo, que é uma variável que a gente vai analisar com bastante interesse aí. Então, montando uma planilha, nós temos esse modelo. Vocês conseguem enxergar esse modelo aí na planilha que eu deixei para vocês, gente? Tem isso ou não tem? Acho que é a primeira planilha que tem ali, logo de cara. Tá tudo ok aí, gente? Posso continuar? Então vamos lá. Então, atentem a essa planilha, eu vou fazer uma passagem pelas apresentações aqui no PowerPoint e depois eu vou utilizar e resolver o problema das planilhas com vocês para preparar vocês para resolver a nossa avaliação corrente, que vai sair assim, ó. Sabe que é tchum, né? Sair bem tranquilo, tá bom, gente? Vamos lá. Então tá aqui, tá? Aí, na realidade, aqui, memória de cálculo, tá? Isso aí é só para nós termos ideia, né, de como é que estão organizadas as planilhas, tá? Muito bem. Então, agora vamos tratar, né, de como é que se faz a modelagem, né? A modelagem, né, de uma planilha. Bom, o que foi feito, né? Nós temos ali um nível de produção, tá? E no nosso modelo, nós dizemos que existe uma relação linear, né, entre o custo de processo, do custo de processo, né? O custo de processo é uma relação linear. Só que o pessoal lá da contabilidade verificou que no mundo real não é assim, tá? Então você tem, dependendo do nível de produção, os valores do mundo real é diferente do modelo. Tá? Bom, então, justamente, uma auditoria na fábrica constatou por meio de dados contábeis que o custo unitário do processo varia de acordo com o número de pastéis produzidos, ou seja, comporta-se diferente do modelo que havia sido assumido. 0,40 por pastéis, independente do nível de produção. Essa informação revela que é uma falha no modelo inicial,
pois um dos seus parâmetros do problema, o custo do processo, não está eficientemente representado. Esse erro de comportamento de um parâmetro relevante torna o modelo pouco representativo e, portanto, inadequado como suporte à tomada de decisão. Então, temos que buscar modelos melhores. Então, vamos lá. Então, o modelo linear não é adequado, tá? Como é que a gente sabe que o modelo linear não é adequado? Vamos buscar, como eu coloquei ali, né? Verificar, tá? Como se comporta o modelo linear em relação, tá, ao dados reais. Modelo linear, na realidade, custos reais contra os custos de modelo. Então, nós temos ali, em vermelho, eu não posso pensar em vermelho que eu passei mal de ontem para hoje, hein? Que tragédia, né? Bom, deixa para lá. Então, em vermelho está o custo do modelo, que está falido, e em azul, que eu não queria nem falar essa palavra, entendeu? Está o custo real, tá? Então, a gente vai selecionar, né? A gente seleciona... Como é que a gente constrói gráfico? Eu não sei qual o nível de conhecimento que vocês têm, né, na construção de gráfico. Mas no Excel, este que a gente tem, o 97, basta ali, ó, nós selecionarmos ali, ó, tá? As células que a gente quer representar, que seria a quantidade de produzida, custo real e custo do modelo, e lá inserir gráfico de dispersão e pronto. E aí vamos colocar o nosso gráfico e podemos dar um nome, né, bacana para ele, que seria, no nosso caso, aí o modelo linear, tá bom? Bom, aí nós iremos, né, justamente verificar, tá certo? O quão é o modelo linear. Nós temos diversas formas de fazer isso, né? Mas a mais, digamos, utilizada, tá certo? É através de buscar ajuste de curvas. Verificar que curva mais se assemelha com aquele conjunto de dados. E a técnica matemática para fazer isso, e a técnica matemática e estatística para fazer isso, tá certo? É chamado, tá, também o método dos mínimos quadrados. Ou, tá certo? Um método, né, de uma inferência estatística de Pearson. O Excel, ele tem essas equações, tem essas funções todas. Mas tem uma forma bem, digamos, rápida de fazer, que nós podemos obter, tá certo? Os parâmetros de uma curva qualquer, né, desse método dos mínimos quadrados ou dessa inferência de Pearson, através ali, ó, a gente clicando, né, com o botão, né, direito no conjunto de dados, e aí pedir para inserir, né, inserir ali, tá certo? Escolher a linha de tendência e exibir a equação do gráfico, escolha, né? Vamos escolher também exibir o valor do R quadrado, né? E aí nós verificamos ali, tá certo? Né? Os parâmetros da nossa reta e o parâmetro do nosso R quadrado. Muito bem. O R quadrado, quanto mais próximo de 1 absoluto, mais fidedigno, mais consistente é o nosso modelo. Vocês tiveram estatística já, gente? Então, acho que vão ver isso estatística, né? Aí a gente vê ali que a reta, entendeu? Ela não consegue cobrir todos os pontos, justamente dizendo que o nosso modelo, tá,
essa reta aí já é melhor do que a reta daquela equação de 0,4 vezes x, tá bom? Tá ali, ó, a reta, né? E eu dizendo que tem pouca aderência. Bom, agora eu vou apresentar, eu vou dizer o seguinte, tá, mas isso está muito ruim. Eu olho assim para o gráfico, eu tenho uma sensação, uma intuição, né, de que aquilo lá se parece um pouco com uma função exponencial. E aí eu vou falar o seguinte, então tá, eu vou testar o nosso modelo para ver se né, uma equação exponencial ela adere ou não. Pois bem, então tá lá. Eu vou pegar o mesmo gráfico lá, os mesmos conjuntos de gráficos, dados, e vou escolher como gráfico de tendência a função exponencial. E vou pedir ali justamente para colocar ali, tá certo? As nossas, a equação, né? A equação do gráfico e o r ao quadrado. Tá vendo que ele ficou mais ajustadinho, né? Correto? Tá ali, ó. Uma boa aderência. E aí nós temos, né, que o r quadrado, que era 0,94, passou para 0,992. E a função, agora é uma função exponencial, é y 1280,8 vezes exponencial de 1 eco menos 5. Tem que se tomar muito cuidado, gente, com os sinais, tá? A gente esquece na hora de pegar um dado e botar, entendeu, onde deve, esquece o sinal. O sinal faz parte, né, do número, tá? Então, só para lembrá-los, tá bom? Pois bem, então a modelagem tá aí, de certa forma, o que a gente vai fazer na modelagem, né, com o modelo exponencial, as equações que são ali, né, dos resultados vão continuar a mesma, só que a equação, tá, que é do custo do processo vai mudar, tá certo? Deixa eu colocar aqui, na realidade, eu só vou, na realidade aqui, isso daqui, o livro coloca que a gente pode organizar em estrutura de tópicos para cobrir dados ou não, que eu não vou utilizar nesses nossos problemas, porque eu quero justamente que vocês enxerguem, né, e o que tem. Então, tá lá, ó. Então, na análise, primeiro eu vou agora buscar fazer o que se chama projeções do tipo centão. A projeção do tipo centão, né, como a palavra está dizendo, se tem uma coisa, então o que acontece? Ela serve para, né, a gente verificar o que acontece em diversas situações. Então, esse é um método meio exaustivo, né? A gente pega ali, ó, os preços, né, uma gama de preço e vai colocando lá o preço a 4 pila, 5. Gente, a unidade monetária que eu vou utilizar, eu quero saber se eu posso utilizar o pila. É pila para mim, entendeu? Porque então, 4 pila, 5 pila, 6 pila, 7 pilas e assim por diante. Então, nós pegamos vários preços, podia 4,5 pila, mas eu escolhi esses preços aí. Muito bem. Então, a equação, né, de demanda do pastéis continua com aqueles parâmetros, tá? E ela é representada ali, lá na linha 21, na linha 20, tá? Como, né, tá marcada ali, na linha verdezinha ali, certo? Que é a equação de demanda. Bom, no nosso caso, para a gente fazer a análise então nós iremos inserir os parâmetros que foram encontrados no gráfico, tá? O A
e o B. Iremos também modificar no custo do processo, vamos inserir a equação, que é uma equação exponencial, tá? E depois disso a gente copia e cola e calcula para todos. E aí nós verificamos lucros operacionais, tá? Para 4 pila, o lucro operacional a gente vai ficar no negativo, 5 vai ficar 24.348 e vai aumentando, chegando no valor mais alto em 7 pila e depois volta a cair e tendo prejuízo no valor de 10 pila. Tá ok? Então isso se chama uma análise centão, tá? Muito bem. Então vamos ver agora, tá aqui, ó. Se eu pegasse aqueles dados e projetasse, daria, né, isso daí. Aí o colega falou o seguinte, tá, mas onde é que tá? A gente pode... agora eu quero fazer o seguinte, então, não, eu quero saber o seguinte, em que valor... Deixa eu... A Marta tá... Em que valor... né, qual o valor do preço unitário de pastéis que não tem lucro, que é chamado também de break-even point. Falem para mim, gente, qual o preço que vocês acham? Tá no gráfico, é só olhar e achar. Que o lucro é zero. Não é só um, tem 2 pontos aí. É próximo de 10, né? É um pouco antes de 10 ali, ó. É quase 9, alguma coisa, exatamente. E tem um outro ponto lá que é 4 e alguma coisa. Pois bem, então, nós podemos, né, achar esses pontos. O Excel encontra esses pontos conosco com as ferramentas que ele tem. E é o que a gente vai ver agora. Então, análise C, então, utilizando o atingir meta. Então, como é que a gente faz isso? Tá? Então, dado um valor de lucro operacional, encontrar o preço unitário pela função atingir meta. Então, eu tenho um lucro, lá eu dava o preço e tinha um lucro. Só que agora eu tenho um lucro e quero saber o preço, ok? Então, é útil para descobrir o break-even point, né? Ou seja, o ponto em que, né, em que a receita se iguala à despesa, né? Para baixo disso ou para cima disso não vale a pena operar. Tá? Então, a gente, por exemplo, a gente pode partir, né? No nosso caso, ele tem que ter uma sementinha para a gente descobrir qual que é. Então, como a gente faz? Selecionada na barra de ícones dados e em teste de hipótese, escolhe-se o atingir meta. Bom, aí definimos a célula do lucro operacional que a gente vai querer zerar para o valor desejado, que no caso é zero, ou seja, quando o lucro é zero, alterando a célula de preço, né, tendo como variável o preço unitário do pastel. Tá aqui, ó. Tá? Como é que a gente está aqui, né? Com todos os dados aqui, né, colocados e tá lá, né? Busca ali o atingir metas, definir célula e depois, opa, eu acabei não resolvendo o problema, que eu vou resolver agora com vocês. Usando o solver, serve para descobrir o lucro máximo. Selecione a função solver, se não tiver instalado, habilite no plugin, arquivos e opções que eu vou ensinar para vocês. Selecione a função solver, escolha definir o objetivo na célula lucro, escolha a variável e o preço unitário, coloque restrições como preço unitário maior que zero e escolha maximizar. No caso, está aí e
a figurinha que vai ser essa daí, tá ok? Eu estou gravando aqui e vou deixar depois a apresentação, tá? E aí a gente vai, tá certo? Justamente agora, trabalhar com as planilhas, tá? Então, vocês estão com essas planilhas aí, né, gente? Vamos lá! Eu vou interromper aqui e vou compartilhar a planilha. Pois bem, eu vou então aqui, antes de mais nada, eu vou aqui, ó, vou apagar isso aqui, certo? Tá. Na realidade, tem várias abas aí, né, gente? Então, eu queria que vocês, justamente, pegassem a aba lá, vamos iniciar do nosso ponto de partida, que é justamente verificar, tá, qual o comportamento, né, da nossa função. Então, vamos lá, trabalhar juntos aqui. Tá ok, muito bom. Então tá aqui. Aqui agora eu vou... aqui é melhor deixar assim. Bom, estão conseguindo enxergar aí os números? Que eu já estou cegueta, não consigo enxergar nada. Então, olha, gente, vamos então colocar o nosso gráfico, né? Em que vai esse gráfico. O que é esse gráfico? Vamos deixar bem. Então, nós temos um gráfico que fala que existe um modelo e temos, né, nós temos dados que falam, né, como é que se comporta o modelo e temos dados que representam o que é real. Pois bem, tá? O que é o modelo? O modelo ele deixa de valer quando não se comporta como real. Então, o que nós estamos buscando é o quê? Um modelo que se aproxima mais ao real. E aí, a abordagem que a gente está fazendo aqui, que eu apresentei no final, é buscar parâmetros e uma equação que possa explicar melhor, tá certo? O nosso problema da pastelaria, né? Lá dos custos de processo, considerando que aquilo seria uma função exponencial. Então, ali eu vou pegar isso daqui, certo? Ó, PRAP. Vou lá em inserir gráficos de dispersão. Tá aqui, ó. Eu vou aumentar para ficar bonito, certo? Geralmente aqui eu gosto de colocar o título, se bem que o meu time está sem título há muito tempo, mas a gente insiste, tá? Tá aqui. Vai ficar esse ano também, ano que vem, do jeito que tá. Não tem mais título para ele, coitado. Então tá aqui, ó. É modelo exponencial. Beleza? Ok. Então tá ali, ó. Custo do modelo, custo do real. Vamos então aqui clicar, ó, nele, clica com o botão direito e adiciona a linha de tendência. Aí vamos escolher qual modelo? O exponencial. E vamos pedir para exibir a equação no gráfico e exibir o valor do R quadrado. Não faça, no caso do modelo exponencial, não escolham definir interseção. Porque o que ele vai fazer? Ele vai forçar a equação exponencial a ter uma interseção. E as funções exponenciais não interceptam os gráficos. A não ser, alguns dizem que é no infinito. Como não consegui chegar no infinito, eu não vou fazer essa afirmação para vocês, tá bom? Aí nós temos os parâmetros, tá vendo ali, ó? Y é igual a 1280,8
8 é, sabe o que é, gente? É o exponencial, tá? A função exponencial. Tá ali o que é? Tem um número lá, 9 eco elevado a menos x, é isso? Então vamos lá. 1208, 1208,8. Tá tão ruim esse trem aqui que eu vou aumentar mais um pouquinho aqui. Pedir para aumentar essa letrinha aqui, que isso aqui não, para mim, é isso aí mesmo. Então tá. 9 eco a menos 5. Tá? 9e elevado a menos 5 é uma representação, preste atenção, é uma representação do número no formato, né, na notação científica. Isso aí significa 9 vezes 10 elevado a menos 5, do jeito que está aqui, tá? Então, achamos, tá certo? Aí, o que... Então, pronto. A gente vê... O que vocês acham, gente? Tá bem ajustado ou não? O gráfico. Diga, Daniel. Tá bem ajustadinho, né? Sim, tá bem ajustado. Tá bem, um modelo bem ajustado. Bom, aí nós temos aqui, né, as análises. Deixa eu pegar aqui. Então, as análises estão justamente aqui, gente, olha. Então, eu já deixei pronto, né, essa análise C, então, né, a análise C, então, tá pronta aqui, ó, tá? Eu peguei esses valores todos aqui, e 4, 5, 6, coloquei aqui os termos independentes da equação de demanda do pastel, e aqui é que o bicho, né, que talvez tenha mais dificuldade, é o quê? Inserir os parâmetros que foram encontrados no gráfico. No caso da equação exponencial, nós temos dois parâmetros, o A e o B. Nós temos a constante multiplicativa e nós temos o coeficiente exponencial. Então, eu simplesmente peguei aqui para facilitar, ó, tá vendo? Ó? Peguei e copiei ele daqui. Certo? Pronto. Tá? Copiei ele daqui e copiei o de lá. Tá? Tem que tomar cuidado aqui para não copiar e colar, porque, né? Se você fizer isso, vai dar problema, então é melhor você, né? Se você colocar aqui, ele vai copiar sequenciado ali, tá? Então, tá aqui, tá? E faz o mesmo para essa outra equação aqui. Essa equação de demanda do pastel é aquela lá de 5.000, 15.000, menos 5.000x, mais 5.000y, que está marcado aqui. Tá vendo ali, ó? A equação de demanda do pastel é 15.000 mais B12. O que é B12? Exatamente. Menos 5.000x, né? Menos 5.000x mais 5.000y, tá? Tá marcada aqui e é essa equação aqui, certo? E o custo do processo, que também aí que tem que ter um cuidado, que é a função exponencial, tá certo? Pronto. Eu calculo tudo e posso depois, né, de certa forma aqui, ó, vou apagar esse gráfico aqui, tá? Eu posso depois, né, verificar
a função aqui dos preços unitários de pastel com lucro operacional. Vamos lá, inserir. Posso pedir para colocar um gráfico. Que gráfico que a gente vai colocar aqui? Vamos ver. Esse daqui que tem... Não, esse daqui não é bom, não. Tem uns gráficos mais interessantes que esse, que é esses aqui, ó. Pronto. De gráfico de dispersão, tá? Pode ser esse, pode ser esse. Tem uns mais bonitinhos. Esse daqui que eu prefiro. Tá aqui. Tá. Opa. Pronto. Tá aqui, né? A gente vê a nossa análise então. A nossa análise então está dizendo o quê? Que, né? Onde é que nós obtemos o lucro mais alto? Nesse ponto aqui, né? Ó. Próximo de 7. Correto? Aqui, né? Nós temos aqui também o nosso break-even point aqui, que é um pouco abaixo de 10 e também um pouco depois, né? De 4, né? Tudo compreenderam, gente? Vamos agora utilizar a análise C, então, utilizando, né, a função, né, a função atingir meta. Onde é que eu acho a função atingir meta? Então, vamos lá. Estão enxergando aí, ó? Vamos todos juntos. Vai aqui em dados. Encontraram dados, gente? Nesse momento eu vou devagarinho, porque eu vou lá. Aí, onde é que está isso, professor? Então, estou esperando vocês dizerem que já acharam. Vem aqui em teste de hipóteses e escolhe aqui, ó, atingir metas. Que meta que a gente quer atingir? A gente quer justamente atingir, né, a meta do tal do lucro operacional. Então, nós vamos definir a célula que a gente vai alterar, que vai ser a do lucro operacional. Está aqui. Que valor que a gente quer? O valor de 0, ou seja, o lucro é 0. A despesa igual a receita. Para baixo é prejuízo e acima é lucro. E que célula a gente vai alterar? É a célula aqui, essa amarelinha, que é a célula do preço unitário. Então, eu admitir que o lucro é 0 e quero saber o preço. Ok? E aí, ele vai resolver para a gente e vai dizer aqui, ó, que o nosso preço, né, que o break-even point, lá próximo de 6, porque pode ter outros, é 3,48, tá certo? Para o modelo exponencial. Vamos agora aqui buscar, né, atingir a meta partindo do 10 pilas. Tá? Então, vamos nessa. Então, como é que a gente faz? Aqui, dados, teste de hipótese, atingir metas. Nós vamos definir a célula qual? É essa daí mesmo, do lucro operacional, para o valor de 0. Tá? E vamos alterar a célula, essa daqui, que a gente vai partir de 10. Pronto. E aí nós temos, né, o break-even point a partir de R$10, utilizando, né,
deu 9,82. Tá ok? E aí o melhor preço provável é 6,65. Interessante, né, que na realidade isso aqui deu valores diferentes, né? O que significa isso? Significa que essa curva aqui tem uma outra curva aqui. Não é? Talvez aqui a gente tenha que mudar, talvez isso aqui tenha que ser mudado, né? E a gente tenha que colocar uma semente diferente aqui. Vamos colocar aqui a semente de 7, por exemplo, tá? Semente de 7. Vamos lá, né? Teste de hipótese, atingir meta, 0, alterando as células. Essa daqui e ok. Aí ele subiu. O bicho é danado. Então, vamos deixar do jeito que estava mesmo, né? Que tá melhor assim, 6,65, tá? Então, com esse preço dá 0 e com esse dá 0. Bom, e finalmente, né? Como apresentei, né? Apresentei primeiro a técnica analítica do análise centão, buscando vários preços. Busquei a técnica analítica do análise centão, utilizando, né, o atingir meta, que eu estou apresentando agora, e vamos agora ver o nosso solver. Bom, então vamos, né, agora resolver, né, o nosso modelo, né, de maximização com o solver, que é a ferramenta que iremos, né, utilizar com bastante frequência no nosso componente curricular. O primeiro passo é saber se o solver está instalado ou não. E muitas vezes ele não está instalado na maioria dos programas. Ele é um suplemento, tá? Então, para verificar, né, se ele está instalado, a gente vai aqui em dados e vê aqui, ó, ele tem que ter, né, aqui, né, no canto direito, ali numa barra de ícones de análise, a ferramenta solver. Se não tiver, nós vamos aqui em arquivo, opções, suplementos, e procuramos aqui o suplemento do solver, tá? E o suplemento do solver, né, ele vai justamente, né, ser escolhido aqui e ser instalado, tá? Bem, então, no nosso problema aqui, né, é o mesmo problema anterior, tá? Em que nós iremos buscar qual é, né, o preço que nós devemos oferecer, tá? O nosso pastel, para que tenhamos o lucro máximo. A vantagem do solver é que a gente poderia até implementar uma equação como uma restrição de preço praticado pela concorrência, que ele pode, né, solucionar o problema, tá? Mas ele vai ser mais utilizado justamente nos problemas aí de programação linear e programação de rede que teremos durante o semestre. Então, como é que fazemos? Como é que se faz? Nós selecionamos aqui o lucro operacional, vamos aqui no solver, né? O objetivo é justamente esse, né? Definir o objetivo. Vamos escolher aqui maximizar as células nossas que irão, né? Que são as nossas variáveis, é o preço unitário. Escolhemos aqui, né, uma restrição, né, do preço maior ou igual a 0, né, para que a gente possa, para que possamos, né,
solucionar o problema. Eu recomendo aqui selecionar o método de solução GRG não linear, tá? Como eu comentei algumas das vezes, ele pode dar ter algumas instabilidades, e aí resolvemos. Pronto. Então, aqui já resolveu, foi resolucionado. O lucro operacional máximo é de 50, né, e 112, com preço unitário de 6,65, se considerarmos, né, que o modelo que define, né, o custo de processo seja aquele, né, apresentado lá pela auditoria e que sustentado, né, numa equação linear, tá? Então, né, finalmente, tá? Nós chegamos, né, no final da nossa aula, tá? E lembrando, né, que nós temos marcado uma avaliação, né, corrente, tá? Em que vocês terão que solucionar o problema, né? Solucionar um problema, tá? Né? Solucionar o problema, deixa eu só colocar aqui a conclusão do slide atual, né? A conclusão é essa: compreender modelos é o primeiro passo para o sucesso do componente curricular. Saber como é que se modela o problema. Isso é fundamental. Nós iremos nos atentar ao que são os problemas de programação linear. É muito importante a participação, né, nessas aulas iniciais, principalmente quando a gente discutir lá, tá certo? Uma aula didática, bastante didática, com o Lego mais simplex, tá? E atente aí para a verificação, avaliação corrente 01, que verificará o conhecimento sobre o problema estudado, levando em consideração modelos polinomiais. Essa disciplina tem que se estudar mais no início do curso do que no final. No final, nas 6 últimas semanas, vai ser bastante tranquila e vamos praticamente cumprir tabela. Agora, se a gente não construir a base sólida, né, nós teremos muita dificuldade, tá, na condução da disciplina. Então, por enquanto é só isso e até mais.